E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma explicação, onde as complexidades da toxoplasmose gestacional vão ser totalmente desvendadas, usando uma questão bem desafiadora de residência médica como nosso guia principal hoje. O roteiro de hoje está bem direto. Vamos passar pelo desafio da prova, entender o paradoxo da transmissão, mergulhar na fisiopatologia e sintomas, seguir para diagnóstico e rastreio, discutir o arsenal terapêutico e, para fechar, algumas curiosidades sobre o parasita. Número 1. O desafio da prova. Vamos analisar a fundo a questão da UFPR de 2003. Essa questão de 2003 funciona como uma porta de entrada perfeita para a gente entender a dinâmica clínica da doença, porque ela exige uma compreensão profunda da epidemiologia. Dentre as alternativas no material, a resposta certa dizia que o risco de infecção congênita aumenta quanto maior for a idade gestacional no momento da doença aguda. Mas a grande pergunta é, por que exatamente isso acontece? E é aí que entra a parte 2, o paradoxo da transmissão. Infectividade versus gravidade. Gente, a contradição biológica aqui é simplesmente fascinante. Pensa só, no primeiro trimestre, a taxa de transmissão fica ali em uns 15%. Só que a gravidade dos danos para o feto é extremamente alta, podendo causar aborto ou danos neurológicos bem severos. Agora, pula lá para o terceiro trimestre. O risco do parasita passa dos 60%. No entanto, a severidade cai drasticamente. Isso ilustra brilhantemente a relação inversa entre a chance de o parasita atravessar a placenta e o tamanho do estrago que ele faz. No finzinho da gestação, a barreira placentária está mais fina, facilitando a passagem, mas o feto já está bem mais maduro. Vamos para a parte 3, fisiopatologia e sintomas. A invasão microscópica. Então, o que a gente precisa tirar daqui é como esse patógeno age. O Toxoplasma gondii não é nem um pouco passivo. Ele possui mecanismos para invadir ativamente a interface materno-fetal. E assim que ele consegue entrar na circulação do feto, ele tem um alvo bem específico. Ele literalmente vai atrás de tecidos que têm uma resposta imune inicial mais baixa, como o cérebro em desenvolvimento e a coroide dos olhos. E quando esse parasita começa a se replicar dentro das células do feto, ele causa uma destruição local enorme. Na medicina, as consequências clínicas dessa informação formam o que a gente conhece como a clássica tríade de Sabin. Estamos falando de 3 marcadores devastadores: a hidrocefalia, as calcificações intracranianas que ficam espalhadas por todo o tecido cerebral e a coriorretinite, que é uma inflamação ocular tão grave que pode causar perda permanente da visão. O passo a passo disso constrói um caminho super claro da transmissão vertical. A coisa toda começa lá com um patógeno na corrente sanguínea da mãe, que é a parasitemia. Aí ele adere e invade a placenta, cruza a barreira para o feto e, no fim das contas, ataca direto o sistema nervoso central, gerando aquela inflamação que a gente acabou de ver. É uma cadeia de eventos perfeitamente orquestrada pelo protozoário. Parte 4. Diagnóstico e rastreio. O desafio de detectar um inimigo invisível. Olha, como até 95% das infecções nas gestantes não mostram sintoma nenhum, fazer o monitoramento laboratorial de rotina é absolutamente inegociável. E nas provas de residência ou na prática das clínicas, o grande divisor de águas é o famoso teste de avidez. É uma ferramenta genial que mede o quão forte os anticorpos estão grudados. Se a avidez der alta antes das 16 semanas, bingo! Isso confirma que é uma infecção bem antiga, e isso oferece um alívio clínico gigante, porque o risco de passar para o bebê uma infecção que já foi resolvida no passado é praticamente zero. Essa matriz que a gente está vendo organiza todo aquele fluxograma complexo de decisões que o médico precisa tomar. A sacada é a seguinte: o exame de sangue da mãe dá a pista do risco, medindo a imunidade e há quanto tempo ocorreu a infecção. Mas a confirmação definitiva mesmo, o padrão ouro para saber se o feto foi atingido, só vem com a análise direta do líquido amniótico. É super importante a gente fazer a distinção entre procurar as pegadas da doença e procurar o invasor em si. O ultrassom mostra os estragos físicos que já foram feitos, as alterações na estrutura. Mas e se o bebê foi recém-infectado? O ultrassom pode estar completamente normal. É exatamente por isso que o PCR do líquido amniótico é tão vital. Ele vai direto na fonte procurar a impressão digital genética, o DNA do parasita, oferecendo uma resposta molecular inquestionável, com ou sem sintoma físico. Parte 5. O arsenal terapêutico. A farmacologia desafiadora para tratar 2 pacientes ao mesmo tempo. Depois que a linha do tempo da infecção está definida, a abordagem se divide em 2 estratégias muito diferentes. E prestem atenção, porque isso cai muito em prova. Não dá para confundir prevenção com tratamento.
A espiramicina é o nosso escudo profilático. Ela se concentra e bloqueia a placenta, mas não consegue tratar o feto. Agora, se exames como o PCR confirmarem que a barreira já foi rompida, a gente tem que entrar com as armas pesadas. É o esquema tríplice, que atravessa a placenta e consegue tratar ativamente o recém-nascido ainda dentro do útero. A inclusão do ácido folínico nesse esquema tríplice é sinceramente uma obra de arte do equilíbrio farmacológico. Pensa comigo, a pirimetamina é bem tóxica e suprime a medula óssea, o que seria péssimo para a mãe e para o bebê. Mas, colocando folato exógeno na receita, nós protegemos as células humanas dessa toxicidade. E a melhor parte de todas, o parasita não tem a capacidade biológica de absorver esse nutriente. Então a gente salva as células humanas, mas deixa o parasita totalmente exposto ao medicamento. Chegamos na nossa última sessão. Curiosidades sobre o parasita. Vamos falar de história, etimologia e controle mental. Para amarrar bem a nossa análise, vale muito a pena dar um passo para trás e olhar o contexto amplo. A jornada para entender esse patógeno percorre mais de um século. Tudo começou em 1908, com a descoberta dele num roedor lá do norte da África. Passou por mentes brilhantes laureadas com o Nobel, até chegar em 1971 com a criação do painel TORCH. Isso revolucionou de verdade a medicina preventiva, porque padronizou no mundo todo como a gente faz o rastreio dessas infecções pré-natais. A etimologia também é super interessante. O termo vem do grego toxon, que significa literalmente arco. E faz todo sentido quando a gente olha o estágio de taquizoíto do parasita no microscópio. Ele tem exatamente aquele formato curvadinho, parecendo um arco ou uma meia-lua. Mas, de longe, a coisa mais surreal é o poder que esse parasita tem sobre o cérebro. Numa adaptação evolutiva absurda, o toxoplasma consegue reconfigurar o cérebro de camundongos para que eles, acreditem se quiser, percam totalmente o medo inato de gatos. Por que fazer isso? Para garantir que o roedor vire almoço de felino. Afinal, o intestino do gato é o único lugar da natureza onde o parasita consegue se reproduzir de forma sexuada e fechar o ciclo dele. É hackeamento biológico puro. E isso deixa a gente com um pensamento bem instigante. Se um simples protozoário microscópico tem a capacidade de arquitetar paradoxos complexos na gestação e até manipular a mente de mamíferos só para sobreviver, quais outras dinâmicas invisíveis estão moldando o mundo bem debaixo dos nossos narizes? É o tipo de coisa que começa numa simples questão de residência e acaba revelando engrenagens fantásticas da biologia. Agradeço demais por acompanharem essa explicação com a gente hoje, fiquem curiosos e até a próxima.